Olá, tudo bem? Hoje o Tomasi Talks desembarca aqui no 7º Simpósio de AVC e, em parceria com o Inova, trouxe grandes médicos aqui para conversar com a gente sobre AVCs e coisas relacionadas. Hoje nós estamos falando aqui com o Dr. Leandro Barbosa, ele que é doutor em radiologia pela USP, neurocirurgião, neurointensivista e atualmente coordenador do Serviço de Neurocirurgia e de Neuroradiologia Intervencionista do Hospital Central. É isso mesmo, Leandro? Isso aí. Prazer estar aqui. Que bom. Além disso, tem o Fiorotti, José Antônio Fiorotti Júnior, que é graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo, título de especialista em neurologista pela Academia Brasileira de Neurologia e atualmente é médico neurologista pelo Centro Integrado de Neurologia, coordenador da unidade de AVC do Hospital Central e várias outras coisas. Tem tempo ainda, cara? Sobra tempo o resto? Eu era colega de professor de faculdade com você. Ainda é professor de faculdade, assim, pelo amor de Deus, Fiorotti em todos os locais. Bem, e aí, José Robson, diretor técnico do Grupo Tomasi. Obrigado, abraço. A ideia, conversa inicial, vai flutuar sobre um trabalho que vocês dois participaram, de impacto mundial, vou dizer assim. Vocês conseguiram publicar em parceria com outros grandes centros, e aí vocês sintam-se à vontade, quem quiser ser o primeiro a responder. Que mudou um pouco o tratamento do AVC, a neurointervenção junto ao AVC. A primeira pergunta é o seguinte: como que vocês conseguiram, como que vocês se juntaram, de onde saiu isso, quais foram as maiores dificuldades? Conta um pouquinho sobre esse trabalho que foi publicado na New England Journal of Medicine, que talvez seja o jornal hoje de maior impacto médico falando no mundo. Como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? Como isso começou? Olha, isso foi o ápice, eu acho, de uma união, sei lá, sorte cósmica que aconteceu aqui em Vitória, na minha opinião. Eu costumo falar que serviços de AVC nunca caem pronto. Não tem uma portaria do Ministério da Saúde, foi feita em 2012 a portaria, e amanhã abre uma unidade de AVC. Nunca existiu isso no Brasil, em nenhum lugar do mundo. Normalmente são pessoas que tomam iniciativa. Então, tudo começou, a meu ver, o dia que o Leandro me chamou para conhecer o Hospital Central, em 2011. Começou com esse, eu lembro exatamente. Ele foi o cara que falou, vamos começar a pensar em ter um serviço de AVC no SUS do Espírito Santo. Porque eu já atendia AVC no privado, ele já atendia AVC no privado. Foi a primeira vez que alguém me chamou para falar sobre isso. Foi em 2011. Tivemos uma conversa cheia de ideias, cheia de projetos, mas na época a questão do financiamento não estava muito clara, né? Basicamente por isso que não aconteceu na época. Em 2012, vem a portaria do Ministério da Saúde, né? Um primeiro grande divisor de águas, acho, no tratamento do AVC no SUS, no Brasil. E aí a Secretaria Estadual de Saúde precisava montar um serviço, existia uma demanda gigante da sociedade, muitos pacientes com AVC nos corredores dos outros hospitais públicos, porque ninguém tinha protocolo de atendimento, daí tinha um AVC e ficava 3 meses internado, ninguém sabia o que fazer com o paciente. Na maioria das vezes não era nem neurologista clínico que cuidava do doente. Novamente, Leandro chama para montar lá o serviço. Como o serviço começa, o governador inaugura a unidade de AVC. 2 meses depois, eu sou novamente convidado para me envolver com a coordenação do projeto. Eu já tinha uma vivência disso que vinha de São Paulo, da época da formação, mestrado, pós-graduação. Por que eu estou contando essa história? Porque da mesma forma que precisou de que pessoas quisessem tratar AVC, e aí ele me chamou, eu fui chamando outras pessoas, já tinha uma equipe muito grande de neurocirurgiões. Essas pessoas tiveram uma afinidade, na minha opinião, muito acima da média. Existiam, você é médico, você sabe, muitos anos atrás existia uma certa rixa entre neurologista clínico e neurocirurgião, coisa que nunca houve na nossa equipe. Eu estou falando de uma equipe que tem hoje 20 neurologistas e 10 neurocirurgiões. Sim. Talvez uma das maiores equipes, nossa, do Brasil, que atendem AVC, se não for a maior, uma das maiores, tá? Então, nós começamos ali devagarzinho, tocando esse projeto desde 2012. E aí, quando que vem a pesquisa clínica? Felizmente, no tempo que eu fiquei em São Paulo, né, os 3 anos de residência, mais os 3 anos do mestrado e da pós, eu conheci pessoas fenomenais que culminaram com o convite para participar do estudo Resilient. Porque nós tínhamos uma estrutura que já tratava AVC acima da média do Brasil, muito acima, porque a gente já fazia a trombectomia muito antes do estudo Resilient. Leandro já coordenava isso, mas com protocolos internos nossos. E os PIs nacionais do estudo Resilient, a doutora Sheila, o doutor Raul. O Leandro já conhecia, porque ele já faz neurointervenção.
E a Sheila foi uma pessoa que compartilhou comigo a minha época de pós-graduação lá na Unifesp. Eu fazendo meu mestrado, ela fazendo doutorado. Nós éramos amigos, imaginei que a gente fosse se encontrar tão perto. E esses PIs, na época, o Raul fala com o Leandro, né? Principalmente deve ter falado, Leandro, pode falar, mas, Leandro, vocês têm condição de fazer? Muita. Porque já faziam. Já fazemos. E a Sheila falou, Fiorotti, vamos participar disso daí? Eu nunca tinha sido PI de nenhum estudo. Eu não sei nem se já tinha tido algum estudo clínico, multicêntrico, em AVC aqui no estado. Intervencionista? Desconheço. Aqui no estado nem no Brasil, né? E aí, a gente entramos ali, na época eu não tinha nem um terço da estrutura que a gente tem hoje para pesquisa, depois a gente pode conversar como a gente evoluiu. Foi assim, a gente teve muita ajuda, sabe? Eu tive ajuda dos outros centros, principalmente lá de Porto Alegre, que era a sede do principal PI, né, que era a Sheila na época. Eu cuidava muito da parte clínica, Leandro cuidava muito da parte da neurointervenção. Nós dividimos as tarefas, eu fazia o que eu gosto de fazer, ele fazia o que ele gosta de fazer. E, a despeito de todas as dificuldades, nós acabamos de conversar sobre reabilitação ali no simpósio de AVC, isso foi um dos problemas, né? Quando desenharam o estudo, muita gente não quis fazer. Muitos centros não quiseram entrar com o seguinte receio: vocês vão queimar o método. Já tem 5 trials internacionais mostrando que trombectomia funciona. Isso não vai dar certo fazer no Brasil. O Brasil é um país pobre, não tem fisioterapia. Quem que vai fazer isso? Se der negativo o estudo no Brasil, olha a vergonha que a gente vai passar. A gente ouviu isso. Mas a galera foi corajosa e deu certo. Com todas as dificuldades que a gente tem, costumo falar, e todo médico fala isso, né? Que o SUS é o melhor e o pior sistema de saúde do mundo ao mesmo tempo. Nós temos coisas que ninguém tem no mundo e faltam algumas coisinhas que são básicas. Muito básico. Né? Mas fala outro país aí do terceiro mundo que faz trombectomia no volume que a gente faz. Não existe. Não existe. Fala um pouco aí, Leandro. Na verdade, o estudo hoje virou referência mundial para o país subdesenvolvido, né? Mas esse estudo ele foi desenhado antes de 2015, né? Ele era para ter acontecido muito antes. E por problemas internos de ministério e etc., acabou não acontecendo. Mas em 2015 saíram os grandes trials e provou já que a trombectomia era já definida e eficaz, né? E esse foi um grande dilema, porque já estava aprovado. Mas o Ministério da Saúde exigiu que tivesse um estudo num país com as nossas características, porque os outros estão todos em países de primeiro. Senão não incorporavam no SUS. Senão não ia haver incorporação. Então, assim, isso foi uma exigência. Então, esse estudo ele veio, tanto que ele veio para o CAPES, para o Ministério, né, dinheiro de Ministério de Saúde, etc., e várias fontes, né? Mas ele foi exigência do Ministério da Saúde para que a trombectomia fosse implantada dentro do Sistema Único de Saúde. E nós já fazíamos, né? Nós já fazíamos trombectomia desde 2010, 12. Com recursos estaduais. Próprios estaduais. Isso foi inclusive um dilema, porque você teria que randomizar. Nós já oferecíamos. Para todo mundo. É verdade. Para os outros centros que não tinham, era uma vantagem para o paciente poder participar. Para a gente tinha um dilema, entende? Nós tínhamos um dilema. Pô, realmente, é uma dificuldade que a pesquisa te... Como é que você saiu desse problema? Você me botar a CEP falou assim, O Raul falava uma frase que era o BI, que ele falava que tinha que, nesse momento, parar de pensar no micro e pensar no macro. Sim. No bem que a gente ia fazer nos outros colocar estados. O coletivo acima E esse trabalho foi suspenso por conta da grande diferença entre o outro. Ele exigiu lá o número de segurança. Na primeira análise, ele já mostrou eficácia, né? Porque ele poderia ser mais tempo, não é isso? Pelo que eu entendi, ele poderia ser mais longo. Ele foi análise interina, exatamente. A primeira análise já falou assim, vamos parar por aqui porque ele é muito superior fazer do que não fazer. Foi isso que eu entendi. E é uma terapia extremamente efetiva, né? Isso está provado no mundo inteiro. Então, já na primeira análise ele deu e encerrou, e eu acho que isso foi muito adequado, né? Mas isso nos colocou dentro de um cenário diferente, que é um cenário de um centro com capacidade de fazer grandes estudos, né? Eu acho que isso é a grande dificuldade do Brasil, né? Nós provarmos que nós conseguimos fazer estudos. Nós podemos, né? Que nós podemos. Isso é muito importante, parabenizar os dois, porque colocar o Estado na vanguarda de pesquisa clínica dessa forma, não só do Brasil como do mundo, apesar da síndrome de vira-lata, como você colocou, que quando vocês começaram o projeto, o pessoal colocou, nós vamos ter problema, não vamos passar vergonha, vai queimar o método, queimar o país em si, porque pesquisa clínica no Brasil é muito difícil de ser feita. É muito difícil.
Porque você tem os problemas de dilemas éticos, você tem as questões estruturais, você tem as questões A documentais, nossa legislação é mais complexa é mais do que de outros complexa, países. né? Os É comitês só ver de pela ética. China, né? A China faz A trial toda China, hora. exato. Alguns muito questionáveis, inclusive, né, na China, né? Ao passo que pesquisa acadêmica, né, mais acadêmica, mais básica no Brasil, ela é muito mais profícua, né? Então, assim, tem muito mais verba, geralmente, enquanto que a pesquisa clínica sempre tem mais dificuldade. E essa parte do dilema ético que eu entendi foi muito curiosa, porque você chega num ponto onde a eficácia do estudo é tão mais interessante que a ética está no sentido de não atender aqueles que são randomizados para controle, né? Então você tem que parar o estudo para parar de não dar o tratamento para aqueles pacientes de controle. É você provar aquilo que o Leandro já sabia. Sim, eu tô provando pro mundo inteiro aquilo que eu sei e quero deixar vocês todos cientes do que é isso que eu sei, tem que fazer assim. E a minha pergunta é nesse sentido, como vocês já sabiam que o método, que o tratamento era eficaz, vocês já sabiam que o processo era melhor, como foi lidar com isso do ponto de vista do viés do pesquisador, do viés, né, do estudor? Não foi fácil. Inclusive, isso talvez foi um dos nossos limitantes em inclusão, tá? Nós somos o terceiro, né? O terceiro ou quarto mais incluído. Mas tem uma hora que a gente, assim, cara, vamos dar uma freada. Né? Porque a gente oferecia, né? Sim. Não, eu entendi perfeitamente. Então, a gente não precisava do device entregue pelo estudo, a gente não precisava da verba, já tinha. Chegou uma hora do estudo que a gente já tinha atingido a meta que eles tinham pedido pra gente, e basicamente ela disse, olha, vocês já atingiram a meta, valeu, muito obrigado, vamos deixar esses devices para os outros centros que não tem. Sim. Entende? Entendi perfeitamente. Perfeito. Aí esse trabalho sai, né? 2020 esse trabalho sai, começo da pandemia. Então, pelo que eu entendi, isso validou algo já praticado aqui. Ou vocês mudaram alguma coisa depois desse trabalho? Olha só, a trombectomia lá no Hospital Estadual Central, ela vem desde que eu entrei. Desde 2012, Leandro já fazia. Talvez Leandro, me arrisco a dizer, eu não sei, mas com certeza está entre os 5 caras que mais fizeram no Brasil. Entre os 5, tá. Com certeza, tá vendo? Ele falou rápido assim, nem a conta. Entre os 5 que mais fizeram no Brasil. Entre os 3. Tô tirando por baixo. Eu tô muito conservador esse ano, eu sou botafoguista, tô conservador esse ano. Vamos junto. Tá traumatizado ano passado, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando o Leandro, né, chegou lá no trial, a gente tava ali para tomar aquela decisão, né? Como é que a gente vai lidar com essa questão ética? Você perguntou para ele, né? Então, o primeiro ponto, né, era explicar bem pro paciente, pro acompanhante. A gente não teve nenhuma recusa, tá? Recusa, assim, forte, tá? Não vou dizer que nem teve nenhuma, mas a gente teve talvez, sei lá, menos de 5%. Quando a gente explicava que a gente ia fazer um trial, que era um trial do Ministério da Saúde, um trial financiado pelo Ministério da Saúde, então não era uma coisa da minha cabeça ou da cabeça do Leandro, aprovado pelo Comitê de Ética, e que esse trial ia incorporar um novo tratamento no SUS para beneficiar um monte de pessoas. A grande maioria das pessoas entendia isso, sabe? Aceitava a grande maioria aceitava. Legal. Então, existia aquele certo dilema, mas da maneira que você conversava, que você explicava. Eu acho que quando a gente vai fazer pesquisa clínica, a gente tem que ter muito cuidado. A etapa mais fundamental, talvez, da pesquisa clínica é a obtenção do TCLE. Sim. Assim, explicar, deixar bem claro, é a parte mais ética, talvez, né? Explicar bem para o paciente o que ele vai sofrer. Eu falava muito para os meus colegas que faziam as randomizações, não usar a palavra pesquisa. A palavra pesquisa lembra teste. A pessoa acha que talvez ela vai ser, entre aspas, uma cobaia. O camundongo, lembra o camundongo na jaula. Então eu sempre falo para o pessoal, eu escrevi um textinho padrão para as pessoas lerem, depois elas foram se acostumando, mas você está sendo convidado para participar de um novo tratamento. Já é diferente se você falar, você está sendo convidado para participar de uma pesquisa. Sim, concordo. É a comunicação, né? Leandro, perfeito. Aí, só para... Às vezes tem gente que está ouvindo esse podcast que não sabe o que esse trabalho provou, o que esse trabalho implementou, o que esse trabalho trouxe de novidade. Você que já aparentemente já fazia isso, já tem uma mão um pouco maior do que a minha, por exemplo. Muito maior. Para quem não sabe o que é a trombectomia, né? A trombectomia, ela trata os AVCs grandes, né? Os AVCs que têm oclusões de vasos grandes.
do cérebro, né? Então, a função da trombectomia é recanalizar esse vaso, retirar o trombo, o coágulo, fazendo a recanalização e dando ao cérebro condições para que ele não tenha um grande infarto e que esse paciente tenha uma recuperação funcional, tá? Os pacientes tratados e feitos trombectomia, eles têm cerca de 50% de probabilidade de voltarem a serem independentes, né? Que é um resultado fantástico e é isso. E foi isso que se provou, né? Se provou que dentro do nosso universo, que é o universo SUS, o universo de um país subdesenvolvido, que nós temos condições de oferecer essa terapêutica e que os resultados nossos são semelhantes aos países de primeiro mundo, né? E que nós podemos mudar o desfecho de tratamento desses pacientes. Isso para mim Eu digo mais, o tratamento é maravilhoso. tão eficaz, é isso que o Leandro tem que complementar. A trombectomia mecânica é tão eficaz para esse subgrupo de AVCs, que são mais ou menos 20 a 30% de todos os AVCs, que a despeito de pouquíssimos pacientes no nosso estudo terem recebido uma reabilitação adequada, a média de pacientes que recebeu a fisioterapia durante esses 3 meses do desfecho primário era a escala de ranking, que é uma escala que avalia deambulação, praticamente. Você tinha que avaliar se o paciente tinha capacidade de andar sozinho e voltar a fazer as coisas depois de 3 meses. O percentual do estudo brasileiro que recebeu reabilitação foi muito menor do que dos outros estudos dos países desenvolvidos. E ainda assim, a trombectomia feita por brasileiros teve um NNT que ficou na média mundial. O NNT foi 6, alguma coisa. Os outros estudos variou de 4 a 7. A gente estava mais cedo falando com a Maramélia e a Hélida, e aí ficou praticamente definido que teve um sintoma sugestivo de AVC, liga para o SAMU, porque ele vai ser importante para definir esse trajeto. O trabalho de vocês também define um tempo. Você tem quanto tempo para estar na trombectomia? É 8 horas mesmo? Do começo do sintoma? Como é que está isso hoje? Define-se 8 horas? Já expandiu-se um pouco? Já definiu-se um pouco menos? Como é que está hoje? O trabalho era focado em 8 horas, né? E ele provou 8 horas que era aquilo. Mas nós já temos evidências, né, até muito mais robustas, porque o AVC entre 8 e 24 horas, na verdade, o benefício da trombectomia é até maior, né? Que prova que nós temos benefício até o tratamento de 24 horas em pacientes dentro de critérios de seleção. Então, assim, tempo é cérebro, não brinca com isso não, mas teoricamente nós ainda temos uma margem de manobra ali. O estudo Resilient, ele foi importante, né, o Resilient pivotal, porque ele aumentou o tempo. Os primeiros estudos era 0 a 6 horas. Foi a primeira publicação lá do American Heart Guideline de American Stroke Association. 0 a 6 horas. O Resilient inclui até 8 horas. Quando o Resilient dá positivo, pode fazer até 8. E aí... Mudou o mundo. Mudou no mundo. Foi o impacto do estudo brasileiro para o mundo. Aí vem os estudos de janela estendida. O brasileiro se destacou nisso, foi o Raul, que foi o PI principal do primeiro Resilient. Ele publicou o estudo DAW, que foi o primeiro estudo que avaliou até 24 horas. Tá? A trombectomia até 24 horas, selecionando por técnicas avançadas de imagem, na época questão de perfusão, CT perfusão, ressonância com técnicas avançadas, e ele choca o mundo. Ele foi o primeiro cara, um brasileiro, que traz isso aí. Inclusive com o NNT 2. Nossa, então o número necessário de pacientes para tratamento são 2 para ter um beneficiado. Isso é maior do que tratar sepse. Não, muito maior. Isso é maior do que fazer qualquer coisa, do que dar água para diarreia. É talvez a terapêutica com maior evidência de tratamento do mundo hoje. Até 24 horas, nesse grupo específico. Então, isso foi evoluindo. As técnicas para selecionar pacientes que a gente poderia tratar até mais tarde foram ficando cada vez mais complexas. Ressonância, difusão, perfusão, papá. Aí chegou uma hora, cara, que a galera começou a entender diferente. E é essa linha que nós estamos hoje. Hoje o menos é mais. Né? Menos é mais. Quanto menos critérios para selecionar e super selecionar o paciente, porque o próprio Raul fala que esse NNT de 2 foi desnecessário. Ele super selecionou pacientes. Ele poderia ter oferecido a mais pacientes para ter um NNT de 7, que está ótimo. Então, hoje, a gente praticamente, o nosso protocolo hoje do Hospital Estadual Central, que começou a valer a partir de 1º de agosto, ele foi adaptado ao protocolo do Ministério da Saúde, que é aprovado pela Conitec, que foi publicado em novembro do ano passado. Então, o nosso protocolo ele era um pouquinho diferente até 31 de julho. Nós chegamos num consenso que deveríamos agora passar a adotar o protocolo idêntico do Ministério da Saúde. Então, hoje nós temos uma trombectomia, hoje basicamente não tem limite de idade. Se for até 8 horas de início dos sintomas, claro, tem que ter oclusão de grande vaso, carótide, cerebral médio processo, e a tomografia boa. A tomografia boa existe uma escala chamada Aspects, ela vai de 0 a 10.
6 para cima é uma tomografia boa. Ele tem cérebro que vale a pena ser salvo. Então, esse é um dos principais critérios de seleção hoje. É uma tomografia. Ninguém usa mais ressonância. Não se usa mais perfusão, ressonância. Até 8 horas, uma tomografia boa basta. De 8 a 24 horas, o protocolo do Ministério da Saúde limita a 90 anos de idade e pede para usar técnicas avançadas de imagem, que é a sequência perfusão, para você ver quais desses subgrupos que se beneficiam realmente, já que a janela está estendida. Mas a minha opinião, e eu sei que o Leandro compartilha, é que cada vez menos a gente vai usar perfusão. Se a tomo tá boa, não precisa de imagem avançada. Uma outra discussão pulsante lá na gastroenterologia é um centro de referência. Você tem um centro de referência onde você consegue ter, eu vou chamar de super especialista do lado bom da palavra, mas alguém com capacidade de falar assim, esse cara com 10 horas, talvez valha a pena colocar e fazer a trombectomia. Qual a importância do centro de referência hoje que vocês têm com 30 especialistas? Cara, isso é um mundo, qual a importância disso dentro da definição de um tratamento de um paciente que vai chegar lá e que não faz a menor ideia dessa estrutura toda que está por trás? Qual é a importância do centro? Eu acho que a primeira coisa é a gente, no AVC, como você falou um pouco do SAMU inicial, eu sabia que eu tenho que levar o paciente para o lugar certo, né? Então, muitas vezes o que acontece é quando nós não levamos para o lugar que não é lugar, que é um centro de referência, a conduta, às vezes, não é que ela não seja adequada, talvez ela seja Questionada. ou não seja o total, ou seja uma coisa. E outra coisa é que ela, às vezes, atrasa o tratamento adequado, né? Então, e muitas vezes, como nós temos uma janela, às vezes eu passar num local que não tenho condição de fazer o tratamento adequado para o AVC, ele vai atrasar o tratamento e talvez eu perca a oportunidade, tá? E é lógico que o AVC hoje ele tem vários níveis de complexidade. Nós podemos ter unidade de nível 1, que tem capacidade de dar o atendimento inicial e fazer trombólise, a unidade nível 2, que já tem atendimento de dar um cuidado do pós, e a unidade 3, que é a nossa, que é total, e agora nós já somos 4, que tem trombectomia. Então, eu já faço toda a linha do cuidado agudo, né? Então, assim, esse paciente ele vai receber o melhor tratamento disponível no mundo hoje, né? E outra coisa que Pelo é SUS. importante... Pelo SUS. E outra coisa... Eu acho que é importante, desculpa te cortar raciocínio, mas interessante isso. Da mesma maneira que o SUS é bom e ruim, a gente consegue ter essa excelência de tratamento no SUS. Eu acho interessante, só para te frisar que é uma batalha. O que vocês conseguiram, o que vocês têm de ser de diferença. Cara, talvez seja melhor você ter hoje um atendimento SUS do que ter um privado em alguns momentos. Você pode ter certeza disso. Talvez seja mais rápido, talvez seja mais eficaz, talvez você tenha um acompanhamento do neurologista mais próximo. Mas desculpa, pode seguir esse raciocínio. E aí, assim, é isso, né? Então, o SAMU hoje sabe para onde leva, ele leva no lugar certo, e ele chega naquele local onde todos os nossos 20 neurologistas vivem o AVC no seu dia a dia. Então, o atendimento é rápido, o atendimento inicial é rápido, a tomografia é rápido, o técnico da tomografia sabe o que ele faz, o hospital inteiro entende a necessidade, né? Ele tem prioridades na curva de atendimento dentro do meu hospital, e ele recebe o melhor atendimento possível, né? O Fiorotti vai falar isso, que ele conhece os números muito melhores do que eu, né? Assim, isso é importante, o centro de referência para mim, praticamente tudo na vida, mas na área da saúde, da medicina, eu acho isso fundamental. Eu sou um cara que gosto muito de protocolos. Eu acho que os protocolos existem para proteger o médico, nunca para cessear o direito dele exercer a liberdade da medicina dele. A relação médico-paciente é soberana, isso é uma das coisas que o CFM mais luta hoje em dia. Mas a partir do momento que o poder público vai pagar por aquele custo daquela relação, aí as coisas mudam um pouquinho. Não dá mais para você fazer o que você quer da sua cabeça. Você tem que fazer o que tem evidência científica, né? Dinheiro público. Então, desde o começo, que a gente começou lá, em 2012, nós fomos escrevendo, temos vários protocolos, protocolo de AVC isquêmico, de AVC hemorrágica, hemorragia subaracnoide, tratamento de carótide, cranectomia descompressiva, dupla desagressão plaquetária. Esses protocolos foram atualizados a cada 2 anos. Saiu uma coisa nova da guideline, mudamos agora o nosso. 1º de agosto é o nosso protocolo. Então, isso é fundamental. E o centro de referência, ele permite que você faça a mesma coisa várias vezes. Então, isso é fundamental. Os técnicos de enfermagem, lá da unidade AVC, cara, eles sabem mais AVC, às vezes com graduando de medicina. Não tem dúvida. Eles vêm todo dia.
Eles sabem como é que tem que deixar a pressão nas primeiras 24 horas, que não tem que abaixar rápido. Eles sabem que não pode dar antiagregante, anticoagulante depois que usou trombolítico. Eles identificam se o paciente está piorando ou não. Se aquilo é uma coisa importante. É a questão de treinamento, de você fazer a mesma coisa várias vezes. Isso é muito importante, porque cada vez mais, cara, é difícil, mas assim, você quer fazer tudo, é muito difícil fazer tudo bem feito. Você tem que ter um hospital que faz alguma coisa bem feito, o outro faz a outra coisa bem feita, outra coisa, e criar rede. E felizmente o estado do Espírito Santo está na frente da grande maioria dos estados do Brasil no que se refere à rede de AVC. Tá? Nós precisamos destacar isso, né? Não foi só o Leandro. Eu falo para você, eu acho que aconteceu aqui no Espírito Santo, cara, foi Saturno alinhou com Vênus, com Marte, com a constelação de Sagitário. Pô, um neurointervencionista, que é um dos caras que mais fez no Brasil. Modéstia à parte, eu gosto de atender AVC. Juntamos uma equipe rapidamente a gente montou uma equipe muito, muito ativa que queria atender AVC, a equipe médica. Muito boa. Né? Aí pegamos uma fase que nós tivemos praticamente assim, apoio muito, muito, muito intenso da Secretaria Estadual de Saúde. A gente teve apoio, sabe? Apoio para manter o serviço. Passamos por, assim, gestões muito boas dentro do Hospital Central. Hoje a gente tem a Fundação Inova, mas antes era uma associação que administrava, que sempre apoiou o projeto, sabe? Diretores que nunca falavam para a gente assim, cara, ó, não dá para atender AVC esse mês, está acabando o dinheiro. Nunca ouvi essa frase. Nós vamos cuidar menos de outra coisa, mas do AVC nós vamos cuidar. Que é emergência, olha o impacto pela excelência. Olha o impacto disso, a gente sabe desse que mais mata no Brasil, mais mata no mundo. Então as pessoas colocaram o tratamento do AVC como prioridade dentro do Hospital Estadual Central. Então tem participação médica, tem participação de gestão, tem participação, assim, fundamental de equipe multidisciplinar. Tá? Pô, a gente tem equipes maravilhosas, a gente tem ainda. É emocionante ver como os profissionais das outras equipes, que não são os médicos, se emocionam com o que estão fazendo ali. E a gente tenta sempre mostrar, sabe, a importância do que eles estão fazendo ali. Cada um conta. No centro de referência não conta só o nem só o neurocirurgião. Porque o porteiro lá, recebendo o paciente, ele tem que abrir a porta mais rápido. Porque o cadeado está trancado, pode fazer diferença. Felipe, eu acho que antes, como eles colocaram, o fato do estudo ter colocado, ampliado a janela de atendimento, o tempo de 6 para 8, e depois os estudos na sequência colocaram até chegar em 24, abre espaço para que serviços de SAMU e de outras emergências de municípios um pouco mais distantes, que não daria tempo do paciente chegar para ser atendido, por exemplo, encaminhado para um serviço desse, já possa pensar em ter uma rede de estrutura para chegar o paciente a tempo no serviço. Né? Se o paciente lá no norte do estado ou no sul do estado, dificilmente um protocolo de 6 horas ele seria encaminhado. Né? Hoje nós temos, vou falar de SUS, né? Isso aqui. Então nós temos um serviço de referência em AVC aqui no estado, Vitória, atende a região metropolitana, um em Cachoeira Itapemirim, outro em Colatina, e estamos trabalhando aí junto com a CESA para tentar colocar um em Linhares, né, nos próximos meses aí. E esses serviços fazem trombólise venosa e se identificam, em Colatina e em Cachoeira, se eles identificam que tem uma oclusão da carótida, da cerebral média através da angiotomografia, os pacientes vêm para Vitória, muitas vezes de helicóptero. O helicóptero do SAMU traz. Fantástico. Já temos vários pacientes tratados com trombectomia que são de Cachoeira ou de Colatina. Voltando ao centro de referência, outra coisa que eu acho muito interessante, principalmente na nossa unidade, são as certificações, né? Então a gente tem algumas certificações. E a certificação, por que ela é importante? Porque ela tem métricas, né? Então nós temos que cumprir as métricas. Então a gente tem porta-tomografia, porta-punção, Isso é interessante. Ela valida seus processos. Ela valida os processos e ela faz com que ocorra o tempo inteiro através das melhoras das métricas, né? Já que nós temos uma doença tempo dependente. E esses critérios são controlados no central há muito tempo. O Fiorotti controla isso junto com a equipe de pesquisa de enfermagem e são validados o tempo inteiro. Às vezes as pessoas assustam, tá? Mas você fala assim, o hospital do SUS, tá? O hospital atende 100% SUS, o tempo aceito pelo protocolo NINDS, né, de 1995, que aprovou a trombólise venosa, que é o tratamento com trombolítico venoso na veia do AVC agudo, que vem bem antes, desde 1996 nos Estados Unidos, 2002 a Anvisa aprovou no Brasil. Você olha o protocolo NINDS e ele fala assim, o ideal é que a partir do momento que o paciente com AVC entre no hospital, ele tenha feito uma tomografia em 25 minutos e o laudo em 40 minutos. O tempo médio já dos últimos 3 anos do Hospital Estadual Central é 15 minutos. Então o doente
do SUS, hoje ele tem uma tomografia com laudo em 15 minutos, se ele tem AVC. O tempo médio para receber essa medicação, né, aprovado, é 1 hora. O doente entrou no hospital, ele tem que ser examinado, fazer exame de sangue, tomografia, ele tem até 60 minutos para receber o início do trombolítico. O tempo médio do central é 40 minutos. E a trombectomia mecânica, qualquer prática de país de primeiro mundo, considera algo em torno de 100 a 120 minutos. E o último levantamento nosso era 90 minutos. Hospital público. Hospital público. Só querer organizar. Exatamente. Treino. Você treina e chega na excelência. Vocês acham que já estão na excelência ou ainda tem alguma coisa? Sempre tem para melhorar. Rapaz, Pode apontar algumas. o que move o mundo é a insatisfação. Senão a gente estava nas cavernas. E também as pessoas envolvidas, como um todo, entenderem que fazem parte de algo maior. Fazem parte de um processo maior, que ele não está ali, como você falou, o técnico de enfermagem, o cara da ambulância e tal, ele não está ali só fazendo aquela função. Ele está compondo um quadro que vai resultar na sobrevida do paciente, vai resultar num tempo rápido de atendimento, no nível de excelência. E de tanto praticar aquilo focado e buscando compor um quadro maior, isso vai resultando sempre num progresso, né? E eu acho que tem uma coisa também assim, a liderança, tanto eu como o Fiorotti, como alguns outros, temos uma veia do não acomodar. Eu sempre quero mais, né? Eu sempre quero crescer, sempre, não só tecnicamente, como eu quero crescer em tamanho, em proporção, em o que eu entrego. E isso às vezes incomoda outros, né? Mas eu acho que se você não tiver esse viés do querer sempre melhorar e crescer, a gente vai estagnar, né? Então, Sim. Eu acho que hoje eu vejo a unidade de AVC do Hospital Estadual Central, ela está começando a entrar no nível de excelência, que ainda vamos voltar no início da nossa conversa aqui. Um hospital ou um centro de referência, para ele dizer que ele está chegando perto da excelência, além dele atender bem, ele tem que começar a mostrar que está fazendo bem. E isso parte por publicações científicas. Existem inúmeros serviços que atendem muito bem no Brasil e não mostram que estão atendendo, não publicam nada. Publicidade é alma do negócio. E a pesquisa clínica é a publicidade do médico. É muito. Hoje, infelizmente, Indicadores. confundem publicidade médica com médico de médico fazendo Instagram, né? Mas eu acho que isso é publicidade médica. Publicação científica, métrica, com indicadores aí, né? É uma pessoa muito importante. E acaba focando, você falou do SUS ser o melhor em muitas coisas e o pior em outras. Eu estava conversando recentemente com um cirurgião buco-maxilar, lá que atende no hospital de urgência e emergência, e muitos dos casos, principalmente agora foi até reportagem, sobretudo motoqueiros, mas acidentes automobilísticos, geral, arma de fogo, né? Para reconstrução facial, estão usando tomografia 3D e uma série de outras coisas. O que mostra, assim, principalmente no SUS, que você tem demandas de situações muito críticas, você foca naquela resolução daquela demanda e aí você não mede muito os esforços para tentar almejar essa excelência, crescer, como você colocou muito bem, né? Você vai alcançando. Tem o hospital infantil com os queimados também, histórico. Então, essas demandas elas vão sendo base para buscar serviços de excelência. Aí a gestão, né? A gestão do sistema de saúde tem que estar focada nisso também. Como o Felipe falou, eu acho que o SUS é o melhor do mundo porque ele dá uma qualidade de assistência. Acho que o pior do SUS é o acesso, né? As pessoas não têm o acesso ao serviço. E o que eu acho que nós conseguimos com a unidade de AVC, porque o acesso ele é protocolado via SAMU, que é regulado diretamente ao Hospital Central via SAMU, e isso acabou resolvendo grande parte do nosso problema, porque resolve um acesso. Eu treinei todo mundo, treinei o SAMU e ele deu um acesso. O problema das outras patologias é que você tem, no caso do filho, por exemplo, doença gastrointestinal, não tem um centro de referência e ele não tem acesso. Aí ele vai bater na porta de entrada básica lá. Ele não tem como chegar. Uma UPA e tal. Né? Exatamente. Então, esse talvez é o pior dos mundos do SUS. Hoje aqui a gente tem um simpósio. O simpósio é uma maneira de divulgar, de esclarecer. Como é que vocês viram hoje o simpósio? Como é que foi a experiência? Foi legal? Mais um simpósio, é o sétimo simpósio que vocês têm. Qual foi a novidade? O que vocês trouxeram de novo para o simpósio hoje? Olha só, esses simpósios, né, começaram bem timidamente, tá? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto era uma coisa muito interna, inclusive chamava Simpósio de AVC do Hospital Estadual Central. Era uma coisa pequena, eu lembro a primeira vez. Era 40, 50, 60, 70 pessoas, até a quarta unidade, até a quarta edição. Quando a Fundação Inova assumiu o hospital, em 2020,
Claro, teve 2020, 2021, foi a pandemia, a gente não conseguiu fazer evento presencial. Mas aí 2022, 2023, a coisa já começou a tomar uma dimensão parecida com o que vocês estão vendo aqui. Conseguimos arrecadar mais patrocínio, né? Precisamos agradecer o patrocínio, inclusive, aqui, registrar esse momento, que é uma parceria que está sendo bastante boa com o Tomás aí. E o simpósio começou a tomar uma cara meio profissional. Hoje já deram a ideia de passar a chamar congresso. Já deram a ideia que tem que chamar congresso capixaba de AVC. A filosofia do Leandro. Eu ouvi de 2 colegas aqui, um de São Paulo, e uma de São Paulo, que é a presidente da Sociedade de AVC, e de um colega de Fortaleza, que tem talvez a maior ou a segunda maior unidade de AVC, que rivaliza com a gente lá em Fortaleza do Brasil, que é o Fabrício, e falou que isso aqui, depois do Congresso Brasileiro de AVC, já é o maior evento de AVC do Brasil. Tá? 450 espectadores. 600 inscritos. Então é motivo de muito orgulho e claro, a gente está contando com um apoio bem legal da Fundação Inova para que isso tomasse essa dimensão. O que tá mais de novo para isso que eu percebi, né? Assim, a gente teve uma mesa agora basicamente dedicada à reabilitação, que é um dos grandes gargalos do tratamento do AVC no Brasil, não só no Espírito Santo. Nós tivemos palestras maravilhosas agora há pouco. E a gente está com muita gente de fora do estado. Nós estamos com mais de 10 convidados, palestrantes, speakers assim, internacionais, pessoas que hoje já tem pelo menos uns 4, 5 deles, amanhã está chegando mais uns 5 ou 6, pessoas que dão aula no Congresso Mundial de AVC. Então, é uma oportunidade única de capixabas assistirem essas palestras ao vivo, compartilharem conhecimento. Parabéns para vocês. E não só palestrantes. Tem gente fora do estado que veio para ver também. Com o acesso via YouTube, diz que isso estava está disponibilizado pelo YouTube. No YouTube, então tá. Então, assim, teve pessoas que vieram para conhecer a nossa unidade. Inclusive, vou levar um para conhecer a unidade daqui a pouco. E eu tenho recebido nos últimos meses, o Feroz também deve estar, pessoas do Brasil inteiro me pedindo para vir. Interessados em conhecer esse centro de excelência que vocês mostraram. Não só ter essa vivência, né? Conviver com esse centro de excelência. Acho que talvez entender como a gente conseguiu. Case de sucesso. Isso não é fácil. Eu vou te falar, Leandro, honestamente, você tem essa resposta. Cara, é uma coisa que eu tô te falando, é sobrenatural. Tem trabalho, tem suor, tem amor, tem dedicação, mas tem uma coisa... É conjunção estrelas. Das estrelas, cara. Como você falou, sucessivas boas gestões, né? Desde a gestão estadual, passando pela gestão do hospital, foco na questão a própria estrutura do SAMU, que talvez em outros tempos, quando não existia SAMU, de repente não fosse possível. Mas, a parceria que a gente tem com o SAMU, desde o início, é fundamental. Eu fiquei muito feliz que eles mandaram uma equipe grande. Hoje tem várias pessoas representando o SAMU aqui no evento. Hoje, sempre falo que não adianta ter o Leandro pronto para tratar, o Fiorotti pronto ali para diagnosticar, se o doente não chegar. Não chega, né? Eu quero agradecer muito a vocês, dizer que nosso papo tá muito bom. Depois que toma um café, mas não tem que suspender uma hora para parar essa conversa. Não vou até amanhã. Tinha mais coisa pra falar. Certo tempo, deixa eu falar. Quer falar? Não fala. Fala. 2 minutos. Não, nada demais. Isso foi muito legal, os estudos clínicos, inclusive, não falou, mas trouxe vários estudos, né? Atualmente nós estamos em 5 estudos muito grandes, inclusive trials internacionais atualmente. Estamos com 2 trials internacionais, um de trombectomia e um de prevenção secundária de uma grande indústria farmacêutica. E isso mostra que deu certo, né? Vocês são exemplos. Não paramos no resíduo. Vocês são exemplos. Eu acho interessante vocês irem para casa com essa... E o exemplo arrasta, né? Ao mostrar que é possível, mostrar que a síndrome de vira-lata, muitas vezes tão falada no Brasil, a gente é país subdesenvolvido, não funciona. Isso vai levando a galera da oncologia, vai levando a galera da cardiologia, vai levando todo mundo para, no mesmo exemplo, cobrando também estrutura, gestão e como as coisas vão subindo de nível, né? É o ganha-ganha, como a gente costuma dizer, né? Muito bom. Maravilha. Leandro, mais alguma coisa? Não. Obrigado a todos. Valeu. Até a próxima. Um abraço. Obrigado a todos. Tchau.